Olá, meu nome é Clara, eu tenho 20 anos e eu vim aqui contar um pouquinho do que está acontecendo comigo, do que eu tô passando nesses últimos dias. Muitas pessoas me acompanharam pelo Instagram e pelo TikTok e eu recebi muita força dessas pessoas. Eu fiquei 42 dias internada, foram 10 dias no Odilon e 32 dias no Hospital da Baleia, que é um hospital referência para tratamento oncológico aqui em Belo Horizonte. E eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei a ser internada e como tudo aconteceu. Como eu imagino que esse vídeo deve chegar a pessoas que não conhecem, que não fazem parte do meu dia a dia e que não sabem a fundo sobre a minha vida, eu vou dar um contexto de modo geral sobre a minha vida e sobre tudo que eu passei. Eu comecei a tratar com psiquiatra e psicólogo quando eu tinha 13 anos. E eu fui diagnosticada com depressão profunda e ansiedade. Mais ou menos na mesma época que eu comecei o meu tratamento, a minha irmã foi diagnosticada com câncer. Ela tinha osteosarcoma de grau 3, se eu não me engano. Eu não sei dizer ao certo sobre o câncer dela, mas eu sei que era um grau muito alto e já era avançado. A gente sabia quando iniciou o tratamento que não havia chance de cura. Mas, enfim, a minha família sempre teve muita fé. Quando eu tinha 15 anos, a minha irmã faleceu. E lidar com o luto na adolescência foi uma tarefa muito difícil. A minha vida parou várias vezes, porque eu fiquei acamada por alguns períodos por causa da depressão, não conseguia ir para a escola. Desenvolvi síndrome do pânico também na época da pandemia, não conseguia me comunicar com outras pessoas. Eu não conseguia ficar longe da minha mãe. Inclusive, quando eu fui fazer o Enem a primeira vez, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu estava com 16 anos, era mais ou menos um ano após o falecimento ali da minha irmã. Eu tive uma crise de ansiedade absurda, porque eu não queria ficar longe da minha mãe, porque eu não sabia lidar com o mundo sem a minha mãe perto de mim. Então, isso tudo foram coisas que foram me afetando aí ao longo da vida. Eu nunca parei o tratamento psiquiátrico nem psicológico, consegui seguir tomando os remédios, fazendo terapia, mas tem horas que a vida aperta um pouquinho, a gente vai passando por outras questões e a gente acaba não dando tanta atenção para a saúde mental. E foi o que aconteceu comigo. Há mais ou menos 8 meses atrás, eu comecei a sentir uma dor muito estranha na perna, mas ali precisamente na altura do quadril, na minha perna direita. E essa dor aparecia normalmente quando eu estava mais estressada. E normalmente eu estava mais estressada quando eu ficava muito tempo em pé. Porque eu trabalho em escritório, mas eu uso muito salto. Então quando eu ficava muito tempo em pé, é porque o meu dia foi mais corrido e tudo. Então eu acabava associando a dor ao tempo que eu tinha passado em pé usando salto alto. Eu não comuniquei a dor que eu sentia pra ninguém, porque eu tinha muito medo de ter um câncer. A dor que eu sinto também é na perna. E a minha irmã teve o tumor na perna. Ele começou ali na perna. Então, era um medo. Eu não quis procurar um médico. Eu sempre, desde que a minha irmã faleceu, eu negligenciei muito a minha saúde. Porque eu fiquei com trauma de verdade de médico. Eu não queria ir, eu não queria saber o que estava acontecendo. E eu sempre falava, só vai no médico quem tá doente. E só descobre doença quem vai no médico. Então eu preferia ficar sem saber mesmo. E aí, essa dor foi aumentando progressivamente. E ela começou a aparecer mais vezes e ficar mais intensa dentro desses 8 meses. Até que eu comecei a sentir tanta dor que eu tive que verbalizar. Que foi a primeira vez que eu falei com a minha mãe, foi em fevereiro desse ano. Um pouco antes do carnaval, bem no início de fevereiro mesmo. Eu tinha tido um dia super estressante no trabalho. Quando eu cheguei em casa, eu fui desabafar com a minha mãe. E eu falei, mãe, eu tô com muita dor na perna. Enfim, o barulho da vida. No dia 23 de fevereiro foi quando eu fiquei sem andar. Mas na sexta-feira, pré-carnaval, eu tinha tido um dia muito estressante. Eu não tinha trabalhado, mas eu não tava bem da cabeça mesmo. E eu comecei a sentir muita dor. Eu fui pra casa do meu namorado e eu não dormi a noite inteira, sentindo muita dor. E aí eu comecei a tomar uns remédios.
Lembrando que a essa altura eu já me automedicava sem comentar com ninguém. Então ninguém tinha ciência da minha dor, nem a minha família, nem o meu namorado, nem nenhum amigo. E aí nesse dia eu falei com meu namorado, ele me deu alguns remédios, a gente foi viajar, fomos viver assim, porque uma semana depois seria minha colação de grau. Eu formei em recursos humanos recentemente, inclusive eu parei de andar mesmo 2 dias após a minha formatura. E aí foi isso. Então me automediquei, a dor não passou e aí eu comecei a minha trajetória buscando um diagnóstico. Eu passei por 4 ortopedistas, passei por neurocirurgião, clínico geral e assim, nenhum exame dava alteração. Todos os meus exames estavam normais, mas a minha dor me impediu até de trabalhar. Então nesse período eu parei de trabalhar. Eu simplesmente não ia mais. E eu sou uma pessoa muito apegada no trabalho. Pra eu não estar trabalhando é porque eu realmente não tô aguentando. Foi quando eu comecei a tomar remédios mais fortes. Os médicos foram me dando remédios mais fortes. Só que existe uma escala que eles têm que respeitar. Então, como a gente ainda não sabia qual era o meu diagnóstico, eles não poderiam simplesmente me dar uma receita de morfina. Eu não podia tomar esse remédio sem saber o que eu tinha. Então, eles me davam somente o tramadol, que dentro da escala de opioides, ele é o mais forte e seguro pra gente tomar em casa. E eu já tomava tramadol como se fosse água, assim, não fazia nenhum efeito pra mim. Eu continuava com muita dor. E aí, a dor ficou tão insuportável que um dia eu pedi pelo amor de Deus pra minha mãe me levar pro médico. E a gente me levou e é a primeira vez que eu tomei morfina. Nessa primeira vez, eu tomei 2 ml, que já é muito. Normalmente eles começam com uma dose mais fraca, porque é um medicamento muito forte e ele é sedativo. Então, a morfina relaxa tanto o corpo que corre o risco de a gente ter uma parada respiratória ou uma parada cardíaca, porque é como se os nossos órgãos se esquecessem como trabalho, assim, porque eles são extremamente relaxados por causa da droga no nosso corpo. Isso, a gente começou assim e sem nenhum diagnóstico. Hoje eu tenho um diagnóstico, mas até a primeira vez que eu tomei morfina eu não sabia o que eu tinha. E aí a gente foi no médico que deu o diagnóstico pra minha irmã. Ele falou que provavelmente eu tava com artrite séptica e que eu teria que ir para um hospital urgentemente ser internada, porque como era por causa de uma bactéria, existia o risco de eu ter sepse. E para quem não sabe, sepse mata, é infecção generalizada. Foi o que a gente fez. A gente saiu da consulta, refez o meu exame de PCR que estava alterado. Então eu tava realmente ali com algum tipo de infecção, que depois a gente tratou mesmo no hospital. E aí eu fui e mostrei todos esses exames, mostrei tudo isso pra uma médica da urgência do Hospital Odilon, aqui em Belo Horizonte. Quando eu mostrei, ela ficou muito assustada pelo tempo que eu tava acamada. Eu fiquei em casa 40 dias acamada, sem diagnóstico. E aí ela me acolheu, foi super querida, assim, ela entendeu que eu de fato tava sentindo dor, porque eu já não acreditava mais na dor que eu tava sentindo e achava que as pessoas também não acreditavam em mim. A gente começou, eu fui internada, fiquei 10 dias lá, e aí surgiu a suspeita de eu ter um câncer, por causa do meu histórico familiar e por causa da intensidade da minha dor. Então existe uma escala que eles usam, eu não sei qual é o nome da escala, mas a escala vai de 0 a 10. E aí sempre que eles me perguntavam qual é o nível da sua dor, a minha dor ficava sempre entre 8 e 10. E lembrando que 10 é a pior dor que você já sentiu na sua vida. E a minha dor ficava entre ali, variava, dependia do dia e dependia do meu humor. Então eles me transferiram para o Hospital da Baleia e lá eu refiz vários exames, fiz tomografia, lembrando que eu já tinha ressonância magnética da coluna, do quadril, já tinha cintilografia óssea do corpo todo, tinha vários raios-x, tinha vários exames de sangue. E lá no Hospital da Baleia eles refizeram tudo isso. E a gente chegou num diagnóstico depois de mais ou menos 38 dias, mais ou menos, a gente chegou nisso. Qual é o meu diagnóstico? Eu tenho dor psicossomática multifatorial, que é muito parecido com uma fibromialgia. A diferença da minha doença para fibromialgia é que a pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor em várias partes do corpo. Então, dependendo ali
ali da crise, a dor vai se manifestar em um membro diferente. Então, às vezes a pessoa sente dor no ombro, às vezes a pessoa sente dor no joelho, às vezes a pessoa sente dor no estômago. Eu sinto dor sempre no mesmo ponto, que é onde a minha irmã teve o câncer. Então, eu imagino que possa haver uma relação psicológica mesmo, do fato de eu sentir no mesmo lugar, que é o lugar que ela teve essa doença. Falando um pouquinho mais da parte técnica, da dor mesmo, a dor existe, é real. O meu cérebro tá mandando um comando errado de dor pro meu corpo. Então eu sinto. Por isso hoje eu tomo medicamento também para dor, não só remédio para regular o meu estado emocional e para eu ficar mais estável. Hoje eu tomo a metadona, que é um remédio que é 3 vezes mais forte do que a morfina. E hoje eu faço uso de uma dosagem bem alta até, para tentar controlar a minha dor. E o remédio infelizmente não funciona. Então ele não controla a minha dor. E depois que eu recebi alta do Hospital da Baleia, eu fui até uma unidade de urgência da Unimed para conseguir tomar morfina na veia e conseguir chegar em casa. Por causa da distância, o hospital é longe da minha casa e eu tive que passar também em um médico que eles me indicaram. Assim que eu saísse de lá, era para eu ir no consultório desse determinado médico para conversar com ele e aí ele ajustar alguns remédios meus para dor também. Acabou que o médico estava com o paciente, ele não conseguiu me atender e por causa do tempo da demora a minha dor ficou muito intensa. E aí a gente foi pra Unimed para eu tomar morfina e conseguir chegar até em casa. Então eu queria esclarecer mesmo sobre o diagnóstico. Eu ainda tenho muitas dúvidas, tá sendo muito difícil pra mim porque eu tô me vendo extremamente limitada. Hoje eu fiquei muito feliz porque eu consegui lavar meu cabelo, consegui me maquiar, mas na maioria dos dias eu não consigo. Na maioria dos dias eu não consigo nem levantar da cama por causa da dor. E é muito desgastante emocionalmente viver o tempo todo com dor, é muito cansativo, porque nunca para. E às vezes eu tenho crises, de dor que às vezes piora, é sempre muito ruim, mas tem vezes que piora. E aí quando piora é a hora que eu clamo a misericórdia do meu Deus e peço pra Ele ter piedade e me dar a graça de ter a cura. Porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito que eu vou ser curada, eu acredito muito que eu vou voltar a viver normalmente. E é só um período, vai passar e já tá passando. Só de estar em casa, eu pedi tanto pra estar em casa, eu pedia muito pros médicos me liberarem, porque viver a rotina de hospital não é fácil, eu não imaginava que era tão difícil. Eu vi muitas coisas, eu vi várias pessoas do meu lado que morreram, eu vi várias histórias difíceis, de pessoas novas, de pessoas velhas, e cada um tem uma dor, cada um tem uma vida, e ficar o tempo todo ali naquele mar de incerteza que é um hospital é muito agoniante. Então estar em casa pra mim hoje é muito bom, mas o fato de eu estar em casa não significa que eu já posso voltar pra vida como era antes. Então eu ainda não voltei a trabalhar e não sei quando eu vou voltar. E eu ainda preciso de ajuda para fazer coisas básicas. Então, às vezes a minha mãe precisa de me ajudar ainda, por exemplo, a tomar banho, porque eu não tenho mais equilíbrio. Devido ao tempo que eu fiquei acamada, eu fico cansada muito rápido. Por exemplo, gravar esse vídeo, já tem 15 minutos que eu tô aqui contando, eu já tô muito cansada. Eu sei que quando eu desligar, eu vou precisar dormir e respirar fundo, porque o cansaço me dá mais dor também. Então é isso, eu queria compartilhar esse pedacinho da minha vida aqui e eu acho que provavelmente eu vou fazer mais vídeos sobre isso, porque é uma coisa que eu nunca imaginei viver e eu acho que, pelo que eu procurei na internet, são poucas pessoas que falam sobre a dor psicossomática. Sabe, é uma coisa meio obscura, assim, sei lá, não tem muita clareza sobre o assunto, como tem sobre a fibromialgia, por exemplo. Hoje a gente tem vários conteúdos na internet sobre a fibromialgia, mas sobre a dor psicossomática não tanto. Então eu quero começar a gravar algumas coisas sobre, quero gravar também a minha recuperação. Hoje, por causa da dor e por causa do tempo que eu tô acamada, eu tô torta. Vi muitas mudanças no meu corpo e eu vou precisar de fisioterapia para ter que lidar com tudo isso. Mas é isso, esse é o primeiro vídeo. Eu acho que, não sei se vai ficar muito bom, eu não sei editar nada, eu não tenho
a mínima habilidade pra fazer isso. Eu só fazia uns vídeos meio besta assim no TikTok que também eram com zero edição e bobinho mesmo, sabe? Teve um só que viralizou e meu foco também nem é esse. Eu só quero postar pra registrar o que eu tô passando agora e principalmente pra registrar o processo de cura mesmo e de evolução, sabe? De voltar a andar, de voltar a ter mais autonomia pra fazer as coisas e tudo. Eu moro em prédio hoje, não tem elevador aqui, então eu não consigo sair de casa. Mesmo que se eu quisesse, por exemplo, imagino que se eu morasse em casa seria mais fácil, porque eu não ia precisar fazer tanto esforço, mas para chegar até aqui em casa eu preciso ser carregada, enfim. Então tem várias questões, mas é isso. Eu tô gravando para registrar e depois eu quero editar tudo e postar tudo para vocês. Queria agradecer a quem ficou até o final do vídeo, foi um vídeo longo. Eu particularmente gostava muito desses vídeos mais longos assim no YouTube, eu sempre gostei de assistir. Agradeço também pela oração de quem tá me acompanhando de pertinho desde o início, pelas mensagens de carinho. Eu não sabia que eu era tão amada e tão querida por tantas pessoas, por pessoas que passaram por períodos curtos na minha vida, que hoje me mandam mensagem quase que diariamente, querendo saber como que eu tô, se eu melhorei. Enfim, eu agradeço de verdade, do fundo do meu coração. E eu quis fazer esse vídeo também para essas pessoas, porque eu infelizmente não consigo e nem tenho força para responder tantas pessoas. E aí eu acho que o vídeo facilita isso. Mas é isso, gente. Obrigada. Espero que dê tudo certo no meu tratamento. E é isso. Conto com vocês aí, com o apoio, com as mensagens. E é isso. Tchauzinho, até mais. E até o próximo vídeo, que provavelmente vai ter um próximo.